Pelo menos 60 milhões de brasileiros sofrem com dores crônicas. O levantamento é da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor. A região sul é a mais afetada, com 42% dos relatos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 30% da população global sofrem com dores crônicas que trazem prejuízos em vários aspectos da vida. Na Univale, o Grupo Psicoeducativo para Manejo da Dor oferece atendimento a pessoas que querem superar as limitações impostas pela dor. E é sobre isso que a gente conversa no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Comigo, o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Tudo bem, Wesley? Olá, Lisa. E olá para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através das redes sociais, no Instagram, no @VivaVozUnivale. E você pode acompanhar o que já foi discutido por aqui através do canal da TV Univale no YouTube. Isso mesmo. Hoje temos aqui como convidados o psicólogo Jamir Sardá Júnior, que é professor no curso de Psicologia e responsável pelo programa de manejo da dor aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. Obrigado pelo convite, Lisa. Também estamos com o estudante de Psicologia, estagiário do programa, Nairo Oliveira. Bem-vindo também, Nairo. Obrigado pelo convite. Bom, eu queria começar essa conversa tentando discutir um pouquinho mais essa questão da dor. E quando a gente se debruçou sobre o tema, fomos pesquisar para fazer essa entrevista com vocês, são muitos as informações, os dados científicos de pesquisas envolvendo a dor, né, professor? Sim. Como é que a gente pode definir dor? Então, a gente pode definir dor de um jeito bastante técnico, né? A dor é uma sensação, uma experiência desagradável que tem componentes sensoriais e emocionais e, em geral, ela está associada a uma lesão ou uma potencial lesão. Às vezes, a relação entre dor e lesão não é muito clara. Você pode ter dor e não ter nenhuma lesão, e você pode ter lesão e não ter dor. Essa relação é bastante complexa em função de todo o sistema envolvido na dor. Na dor estão envolvidos aspectos do nosso próprio sistema biológico, vamos dizer assim, né? Transmissores de dor, células específicas para dor, toda a transmissão que passa pela coluna e vai até o nosso cérebro, como também questões como o significado que você dá à dor, os sentimentos que você sente quando tem dor, né? Em geral, ansiedade, depressão, irritação, questões sociais como o impacto que a dor tem no trabalho e nas relações familiares. A dor também tem vários componentes culturais, culturas diferentes dão significado, se comportam de forma diferente com a dor. Então, a dor é um fenômeno multidimensional e ela deve ser tratada dessa forma, né? Muitas vezes, no caso de uma dor aguda, a gente trata primeiro o componente biológico, que é muito importante, né? Mesmo em quadros de dor aguda, como, no caso, uma dor associada a uma dor de dente, ou sentir dor quando você vai no dentista, poderia ter uma intervenção psicológica, quando o dentista explica para o paciente o que vai acontecer, quanto tempo vai durar o procedimento, o paciente fica menos ansioso. Isso, e vai ter menos dor. Olha só. Não existe dor de natureza psicológica, é muito importante deixar claro isso, porque às vezes os médicos não encontram uma lesão e falam, isso é psicológico, isso não acontece, isso não existe. Né? Pode ser que a gente não tenha recursos tecnológicos para entender a causa da dor. Perfeito. Bacana. Muito bom. Bom, professor, o grupo pseudoeducativo para manejo da dor é direcionado a quem sofre com dores crônicas e que tem limitações físicas, estresses devido à dor e que querem superar essas limitações impostas, né? De que forma esse grupo atua? Então, eu vou falar em nome do grupo. A gente atua através de encontros, né, com pessoas que previamente se inscrevem. Nós temos em torno de 20 vagas, é um grupo fechado, né? E uma vez todas as inscrições realizadas, não é possível mais adesão. A gente realiza 10 encontros, né? E o objetivo do grupo é desenvolver com os participantes habilidades para que eles possam manejar essa dor, para que eles possam ganhar mais qualidade de vida, minimizar o impacto que essa dor traz para o dia a dia deles, ou seja, no trabalho, ou como o professor falou, nas relações interpessoais, né? E esses 10 encontros são subdivididos em temas específicos, né? Onde a gente vai estar trabalhando todas essas variáveis psicológicas, a questão social,
que atravessa esse processo de dor e que muitas vezes impacta de uma forma absurda a qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Aliás, nós estamos nos referindo especialmente às dores crônicas, Sim. né, professor? E fala um pouquinho mais sobre isso, então. Como é que a gente define melhor uma dor Sim. crônica e de que tipo, né? Sim, então a gente tem assim, uma definição bastante simples, que é com relação ao tempo de duração da dor. Então, você dá uma topada, você vai ao dentista, você espera que isso se resolva em segundos, minutos, dias. Quando você faz uma cirurgia de joelho, você tem dor por 6 meses, que é o período de recuperação dessa estrutura, né? Alguns tipos de dor, como dores associadas à artrite reumatoide ou enxaquecas, elas são crônicas porque a pessoa tem essa dor na maior parte dos dias por um período maior que 3 meses. O exemplo típico é enxaqueca, né? Quem tem enxaqueca, a cada 2, 3 semanas tem uma crise, quando come chocolate, vinho, faz alguma coisa assim, tem uma dor de cabeça, e isso é recorrente e bastante frequente. A fibromialgia é um exemplo típico de dor crônica, né? A gente tem aqui na Univale um outro projeto de extensão que aborda a fibromialgia, coordenado pela professora Ana Lígia, da fisioterapia, onde a gente também participa, o curso de psicologia também participa. Em ambos os programas, tanto no nosso quanto da fibromialgia, a gente também conta com a participação da nutrição. Existe uma relação muito estreita, hoje em dia, Olha que a gente só. conhece cientificamente, entre nutrição e dor. Existem Olha, que comidas interessante. inflamatórias, existem comidas anti-inflamatórias. Então, isso também é abordado no grupo. Que interessante. Nairo, você comentou que as vagas para participar do grupo são limitadas, né? Sim. Só que algo muito bom é que elas são gratuitas. Explica pra gente quem é que pode ser atendido pelo grupo, quem pode fazer parte. As pessoas que sofrem com dores crônicas, né, é o público-alvo do programa, né? Então, todas as pessoas que têm um interesse em entender o manejo da dor, em adquirir habilidades de lidar com a sua dor, podem participar do programa, né? E O programa é aberto à comunidade, com frequência também tem alunos que participam, né? Até conforme a Elisa apontou, né? Tem uma boa estatística, de cada 5 pessoas, uma tem dor crônica. Então, tem na população estudantil muitas pessoas que têm dor crônica, né? Enxaqueca, por exemplo, é bastante comum, lombalgia. Então, eventualmente, tem alunos que participam. O único critério é ter dor, né? Não é um grupo de estudo, já apareceram estudantes querendo participar, não, é um grupo para usuários, né, para pessoas que usam o legal. sistema de saúde. E como é que a pessoa faz para se inscrever, para participar? então, para participar, a pessoa liga para a clínica de psicologia da Univale no 47-3341-7586, né? Ou envia um e-mail para o grupo dorcronica@hotmail.com. Bacana. São Já essas faz duas formas de diretamente, inscrição. quero participar, pronto. Isso, diretamente. Maravilha. Agora, esse grupo já existe desde 2009, né, professor? Já dá para observar resultados? Que tipo de feedback vocês têm tido das A pessoas? gente tem feito algumas pesquisas ao longo desse período, né? A gente fez uma pesquisa já fazem uns 4 ou 5 anos atrás, ligando para as pessoas que tinham participado do grupo, né? E questionando, né? Abordando várias questões, mas principalmente assim, como é que estava o estado de saúde dela e se ela praticava o que ela aprendeu no grupo. As pessoas que referiram que a minha dor está sob controle, né, eram as que continuavam aplicando o que eles aprendem no grupo. Então, você aprende algumas habilidades, como, por exemplo, identificar fatores que contribuem para a dor. No caso de enxaqueca, alguns tipos de alimento, estresse. Para quem tem fibromialgia, perceber que quando eu faço muita coisa num dia só, eu vou ter uma crise. Então, a gente tem que dividir as tarefas. Né? Então, tanto identificar... Basicamente, o grupo trabalha com a identificação de fatores que podem piorar o quadro de dor, né? E também contribuindo para que a pessoa possa desenvolver estratégias para lidar com isso. Estratégias que vão desde relaxamento, meditação, manejo de estresse, de ansiedade, melhoria da capacidade de comunicação, Olha só. né? E uma série de situações que envolvem... Bacana, pelo que eu estou entendendo, é basicamente a pessoa não ficar refém daquela dor, né? Ela ter alguma forma para lidar melhor com ela, por Sim. aí. Existem várias formas, várias técnicas. Uma delas, por exemplo, é a distração, né? É a pessoa realmente, isso que tu falou, Lisa, não ficar com o foco na dor, né? Então, o processo de dor de cada pessoa é muito individual,
Porque a forma como a pessoa vai interpretar e sentir a dor está muito ligada às crenças dela sobre a dor em si. Ou sobre todo esse manejo da vida diária, do que ela acredita que pode ou não pode fazer em função de uma dor, se ela vai se recolher, se ela vai repousar, se ela vai buscar fazer outras coisas que distraiam ela daquela dor. Né? Uma crença muito comum que a gente discute muito no grupo, o professor discute com a gente, é que a pessoa que sente dor, por exemplo, uma lombalgia, ela precisa repousar. Né? Ela precisa parar tudo, deitar, ficar quietinha para não sentir mais dor. E muitas vezes é justamente o contrário, porque quando a pessoa para, a musculatura perde o tônus, perde flexibilidade e esse processo de dor tende a aumentar, não é isso, professor? Então, o que vale para dor aguda não vale para dor crônica. São tratamentos diferentes. O repouso é muito importante em quadro de dor aguda. Claro. Porque você se recupere, né? Se machucou, sei lá. Isso, né? Precisa Agora, parar. se você tem um quadro de dor crônica, uma das estratégias mais importantes é fazer atividade física. Tá vendo? Professor, agora falando um pouco mais a termos macro, a termos de Brasil, só no Brasil são estimadas mais de 60 milhões de pessoas que sofrem com algum tipo de dor crônica. Isso é segundo a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor. Na sua opinião, o que ocasiona um número tão alto de pessoas sofrendo com esse problema? Então, assim, do ponto de vista científico, a gente tem, às vezes, eu conheço bem a pesquisa, foi feita por uma colega minha, eu faço parte da SBED, atualmente eu sou o diretor do Comitê de Educação em Dor da sociedade, e a gente vê que, às vezes, tem questões metodológicas, depende de como se faz a pergunta. Você pergunta, você tem dor? Tenho. É crônica? Então, a gente tem dados de outros países, enfim, de vários países, tem estudos multicêntricos, e a gente imagina que 20% é um bom número. 20% quer dizer que de cada 5 pessoas, uma tem dor. Se pensar na população de Itajaí, vamos pensar 200 mil para ficar fácil a conta, né? Tu vai ter aí 40 mil pessoas com dor. Isso acontece por questões biológicas, por exemplo, né? Todo mundo já teve, tem ou vai ter uma lombalgia na vida. Isso é uma condição humana. A artrite reumatoide é uma doença já muito antiga que acomete o ser humano desde o Egito. Então, a gente tem uma série de doenças que tem como sintoma dor, né? Dentro da própria SBED, da Sociedade de Dor Brasileira, tem um comitê específico de dor em animais. Animais têm dor crônica. Cavalo de corrida tem dor crônica. Então, isso está muito associado, às vezes, à carga de atividade que a gente se submete, as próprias questões da biologia humana, como a artrite reumatoide, que é uma doença de causa determinada, mas que tem componentes genéticos, né? Por outro lado, não sentir dor chega a ser uma doença. A dor é um sinal de alarme. Tem pessoas que têm uma patologia, uma alteração genética, que não tem dor, elas acabam morrendo mais cedo. Olha só. Então, a dor é uma vamos dizer assim, que a dor, ela, mesmo tempo que ela é nosso amigo, né, ela causa uma série de limitações na nossa vida. Então, é importante aprender a lidar com uma condição de ter uma doença crônica, que a gente pode até estender para outras condições, como a hipertensão, diabetes, né? Doenças que têm a ver com o nosso estilo de vida, que tem componentes biológicos também, mas que a pessoa tem que aprender a conviver com essa condição, né? Lidar com suas emoções, lidar com a alimentação, fazer atividade física, e tudo isso a gente aborda no grupo de uma forma multidimensional. Embora seja feito pelos alunos de psicologia, a gente acaba abordando várias questões. Agora, professor, dá para se falar em dores emocionais também? Não. Embora as pessoas com frequência falem isso, e na psicologia muito psicólogo fala, né? A dor necessita de um componente biológico. O sofrimento é o componente emocional da dor. A gente fala de dor emocional, a gente está falando de sofrimento. Sofrimento é psíquico. Perfeito. Dor é física. Ok. Você pode até ter um sofrimento emocional por causa de uma dor. Isso. Né? Entendi. E como tem uma frase de autoria bem dúbia, que descreve que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Perfeito, bacana. Ok, então a gente está tendo um papo muito esclarecedor aqui sobre o manejo da dor. A gente vai para o intervalinho e já já a gente volta com muito papo bom. Programa Viva a Voz de volta, e hoje estamos conversando sobre o grupo psicoeducativo, é isso mesmo, gente, é psicoeducativo, sobre manejo da dor, com o professor Jamir Sardá e o acadêmico de psicologia Nairo Oliveira. Bom, a gente já comentou aqui, professor, que o grupo já está atuando há 10 anos, né? São vários grupos de estudantes de psicologia que participam, que têm participado, enfim. Eu acredito que já dá para a gente tirar algumas conclusões, né? Que tipo de pessoa costuma procurar? Quais são as principais queixas? Tem um levantamento sobre isso? Sim. De maneira geral, não é uma coisa que acontece só no grupo, né? Reflete um pouco o perfil
da população em geral. As mulheres são mais acometidas por dor que os homens. Né? As mulheres têm endometriose, as mulheres têm enxaqueca com mais frequência, têm fibromialgia, tem uma série de doenças que acometem mais as mulheres, até por uma questão hormonal, né? Hormonal e musculoesquelética. Tá? Por outro lado, as mulheres costumam lidar melhor com a dor. Olha. Tá? Então, a gente tem uma população no grupo, né? Sempre tem alguns homens, mas ele tem uma participação maior de mulheres. Né? Quais são as maiores queixas dos homens? Só... Lombalgia é uma dor bastante comum em homens. A gente tem tido algumas pessoas que têm dor neuropática, nevralgia de trigêmeo, que é uma dor bastante complexa, né? Dores associadas a lesão de coluna medular. A gente já teve 2 cadeirantes participando. A gente já teve uma pessoa com esclerose múltipla, que é uma dor que é mais comum em homens. Então, tem um perfil bem relacionado a questões biológicas com relação à dor, né? Então, com mais frequência, a gente tem enxaqueca, lombalgia, fibromialgia, artrite reumatoide. Essas são as patologias que, com frequência, aparecem mais no grupo. Acho que vale lembrar, né, que o professor falou, que as pessoas também podem pensar assim, que intensidade de dor eu tenho que sentir para poder participar, né? Legal. E qualquer intensidade, porque como a gente falou antes, a dor, a forma como a pessoa vai interpretar o fenômeno da dor está ligado à história dela, às crenças delas. Então, o mesmo processo biológico vai ser entendido de forma diferente por 2 pessoas diferentes. E a intensidade dessa dor vai ser entendida de forma diferente. Então, para que as pessoas participem, elas não precisam ter uma dor excruciante ou algo assim, né? É dor. Se ela sente dor, se ela sente esse incômodo que o professor falou, ela deve procurar, ela pode se inscrever e pode participar. Isso. A proposta é realmente essa, né? A partir da ciência e de estudos sobre a redução da dor, auxiliar na qualidade de vida das pessoas que sofrem com esse estresse e ansiedade que são justamente decorrentes dessas dores crônicas. Eu gostaria que vocês dissessem um pouco para nós quais são as técnicas utilizadas, o que vocês abordam nesses encontros. Então, a gente começa abordando de maneira geral, explicando para as pessoas como é que funciona a dor, né? Como a gente falou aqui brevemente, que tem questões cognitivas, afetivas, biológicas, é importante que elas entendam isso para que elas possam identificar se às vezes eu tenho uma exposição a uma atividade física e dói mais, se às vezes eu fico ansioso e dói mais, ou se está associado a um pensamento que eu tenho, que a minha dor talvez seja associada a uma coisa importante, e pode ser que não seja. Então, a gente trabalha primeiro a identificação de fatores que complicam a dor. Tá? A partir disso, a gente trabalha com as pessoas, um diário, elas fazem durante várias semanas, um diário registrando todo dia, né, o que aconteceu no dia, se elas sentiram dor, se a dor piorou ao longo do dia, e com isso elas começam a identificar um pouco a relação entre o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto e o quanto dói. Tá? Porque quem tem dor jura que tudo é em função da dor, mas não é. Existem outras questões que às vezes desencadeiam um quadro de dor. Por exemplo, limpar uma casa inteira para quem tem um quadro de fibromialgia vai desencadear um quadro de dor no dia seguinte, né? Todo mundo passa roupa, ou eventualmente tem que passar, né? Se você tem uma dor lombar, você vai passar lá 2 camisas num dia, 2 no outro, e assim por diante. Se for passar tudo num dia só, você vai ter um quadro mais exacerbado a dor. Então, as pessoas, após identificar os fatores que contribuem à dor, eles vão aprender a desenvolver estratégias para lidar com essas questões, que pode ser questões que têm relação com a comunicação familiar. Então, eu preciso que a minha família me ajude a fazer as coisas para que eu fique menos sobrecarregada. É um aspecto importante de trabalhar. Eu preciso desenvolver outras estratégias que não tomar remédio e ficar na cama. Atividade física, fazer um relaxamento, uma meditação. Esse talvez seja o principal pilar do grupo, né? Identificar aspectos, desenvolver estratégias e lidar com situações de ansiedade, estresse e depressão. Muito bem. Agora, professor, qual é o impacto desse tipo de trabalho para quem está estudando psicologia, né? O Nairo está aqui, eu acredito que outros estudantes também participem. De que forma isso traz benefícios para a formação profissional deles? Quem quer responder você? Eu acho que os dois podem falar um pouquinho. Eu posso falar, o professor pode falar. Fala, Nairo. Mas é esse contato direto, né? Porque até então, a gente até começar os estágios, a gente aprofunda muito na teoria, a gente estuda várias abordagens, né, psicológicas e formas de manejo.
né? E esse estar com o paciente coloca a gente... É o momento de aplicar aquilo que a gente aprendeu e estudou, né? Porque a teoria, por si só, ela não serve para nada, vamos dizer assim, né? Não teria valor ou validade se ela não fosse aplicável. Então, eu acho que o contato, o manejo de toda essa situação, de orientar as pessoas, dessa questão psicoeducativa, né? É o que vai nos dando segurança e vai nos dando o aval para prosseguir, né? Porque daqui a pouco aí a gente está formado e daí não tem o professor, né? Tem supervisão, tem né? Porque a gente tem supervisão e com profissionais mais experientes, mas a gente não tem o professor no consultório, na clínica, num grupo de manejo de dor ou num hospital, o professor não está ali, né? Então agora é o momento da gente colocar em prática com a supervisão do professor. Professor, então, no curso como é que você vê, né, no curso de psicologia, né, tem desde o início várias possibilidades de eles participarem de projetos de extensão, projetos de pesquisa, então eles têm um contato com a realidade já, não para todos, mas para alguns alunos que pode acontecer em fases bem precoces do curso, e a partir do 6º período eles têm uma atividade de estágio básico, né, onde eles já têm uma interação, já têm uma prática, né, um pouco mais limitada. No caso, esse grupo agora está no 7º período, e a partir do 8º eles vão para o estágio específico, que é o estágio de práticas psicoterapêuticas na clínica de psicologia, né? Que é aquela atividade tradicional que as pessoas conhecem, a psicoterapia que o psicólogo oferece. Mas tem várias possibilidades de intervenção do psicólogo, né? E essas atividades que eles estão fazendo agora é uma das possibilidades de inserção do psicólogo no sistema de saúde, seja público ou privado, né? Certo. Onde o psicólogo pode trabalhar com mudança de comportamento em várias condições de saúde, né? Como eu coloquei, diabetes, obesidade, hipertensão, doenças crônicas, as pessoas que fazem diálise, né? Tudo isso, né? Sem falar, sem considerar os transtornos mentais. Tem várias possibilidades da psicologia atuar na saúde do ser humano, sem pensar naquela visão antiga, né? Da doença como fruto de uma emoção, não é? As coisas acontecem combinadas, determinado espiritualmente, socialmente, biologicamente, né, e psicologicamente. Então, a gente não precisa discutir onde começou. A gente tem que abordar o problema de forma que a pessoa possa lidar com essa condição de adoecer, né? E o grupo psicoeducativo para manejo da dor é uma possibilidade do aluno ter essa experiência, né? E, em geral, eles se comprometem bastante, porque estão atendendo pessoas semanalmente, né? A abordagem grupal é uma abordagem importante, né? Como forma de, não só de otimizar o acesso a várias pessoas, né? Que no caso da clínica de psicologia tem um atendimento individual e tem uma fila de espera enorme, porque é individual o atendimento, então existem várias possibilidades do grupo. E uma coisa muito interessante do programa psicoeducativo, que ele é realizado em grupo, e nesse processo de atendimento grupal, os participantes aprendem muito com a experiência dos outros. Às vezes você vê, né, que o outro tem uma estratégia de sucesso para lidar com uma situação, sempre tem alguém que lida melhor com uma situação de adoecimento, e o outro meio que copia aquele, ou ele vê um espelho, olha, esse cara faz de tal jeito, então eu posso fazer. Também tem um compartilhamento, né, de experiências, que é muito importante, e a questão até do isolamento social. Muitas vezes as pessoas que estão com dor crônica, elas diminuem a sua rede social por estarem mais tempo em casa. Então, no grupo é um espaço que eles têm para se ressocializar, para interagir, às vezes carona coletiva, às vezes encontra uma outra pessoa que mora no mesmo bairro, então tem várias possibilidades interessantes. Legal. Como é que vai ser o formato, então? Vamos repetir para as pessoas que estão se interessando pelo trabalho? O grupo começa na terça-feira que vem, no dia 24 de setembro, às 19 horas. Certo. As inscrições se encerram nesta sexta-feira, por questões operacionais, a gente precisa preparar o material que a gente vai usar no grupo. E aí a gente tem 10 encontros, né, ao longo das próximas semanas, toda terça, das 7 às 20h30, né, no segundo andar do curso de Psicologia, do bloco F2, né, é fácil encontrar a sala. Até o segundo encontro, o grupo é aberto, podem participar outras pessoas que, por um acaso, perderam a inscrição inicial, e após o terceiro encontro, o grupo é fechado, porque daí a gente começa... Quem perdeu alguns encontros iniciais, né, não tem condição de acompanhar o grupo. Tá? Como o Nário falou, é uma atividade gratuita oferecida pelo curso de Psicologia da Univale. Então, eu queria novamente convidar as pessoas que têm algum tipo de dor crônica, né, e que gostariam de aprender estratégias de lidar melhor com essa condição, de reduzir a sua dor e o seu sofrimento psíquico associado a essa condição, que venham participar do grupo.
Legal. Agora, Nairo, relembrando, para quem deseja se inscrever, o que tem que fazer? Tem que ligar para a Clínica da Psicologia da Univale no número 4733417586 ou mandar e-mail grupodorcronica@hotmail.com. Gente, muito obrigada, super interessante. Parabéns pelo trabalho, professor. O Nairo também. Conversamos, então, com o psicólogo Jamir Sardá Júnior, que é professor no curso de Psicologia aqui, responsável por este programa de manejo da dor, e também com o estudante de psico, que é o Nairo Oliveira. Obrigada pela participação. Obrigado. Muito obrigado. E é isso, gente. É um papo muito esclarecedor. E se você deseja acompanhar o programa nas redes sociais, você pode chegar no @VivaVozUnivale e seguir a gente. Muito obrigado e tchau, tchau.